E aí galera, muito bem-vindos. Aqui é o Lucas trazendo mais um vídeo pro canal. Vídeo de hoje sobre Oregairu, só que não vai ser um podcast. Sendo sincero, não sei nem que tipo de vídeo é esse. Eu só senti vontade de fazer e tô aqui fazendo. Que é basicamente o significado sobre a obra e também um pouco do ponto de vista de quem assiste, porque dependendo da pessoa, as coisas mudam. E é isso que eu quero citar porque eu vi muita gente reclamando desse último episódio e também do episódio anterior, falando que os dois episódios foram muito chatos e muito enrolados. Só que o que eles chamam de enrolação, o que eles chamam de chatice, é o desenvolvimento de personagem. Ou seja, eles estão jogando fora o maior aspecto de Oregairu. E por que o desenvolvimento de personagem é tão importante? Porque a obra não é sobre o romance. Inclusive, se eu tivesse que colocar num top Oregairu sobre o romance, com certeza eu não estaria nem no top 5. Porque a obra não é sobre isso. Ela é além do romance. Então, essas pessoas que estão reclamando da obra ser chata, de ser muito enrolada, elas estão vendo Oregairu do jeito errado. Porque assistir Oregairu como romance é pedir para se decepcionar. Porque eles não vão ter aqueles clichês genéricos dele normais. Porque cada personagem ali tem sua própria personalidade. Se a Haruno tá fazendo tal coisa de forma maliciosa, ela tem um motivo para isso. Não é simplesmente, ela é a vilã e ela quer acabar com a relação. Por que ela gostaria de acabar com a relação? Por que ela tá fazendo tal coisa? São coisas que a gente precisa se questionar na obra para poder entender, porque cada personagem tem seu motivo, porque eles são humanos, eles pensam, ele tem suas próprias vontades. O Atari, que é o autor de Oregairu, ele pensou em cada detalhe de cada personagem. Eles não só existem ali, o mundo não gira em torno do Hatma. O mundo gira sozinho, cada um tem sua vida. Então, se a gente começar a tentar entender algum personagem que é um pouco fora do plot, como o Hayama, ficar buscando as entrelinhas, tentar entender ao máximo o que é aquele personagem, a gente vai encontrar quase que outro ponto de vista totalmente diferente, porque aquele personagem está concretizado. Ele não tem um ponto de vista fixo na obra, mas você tem como entender que tipo de pessoa ele é, porque ele está ali, ele está vivendo. Ele não é só alguém para auxiliar o Hatman, ele não é uma ferramenta de roteiro. Todos os personagens de Oregairu são personagens com a sua profundidade, que não tem sua atenção porque a história não é sobre eles. A história é sobre o Hatman, é sobre a Yukino, é sobre a Yui. Só que é pelo ponto de vista do Hatman. Mas aí entra a questão. Tá, mas se a história é sobre os três, por que não seria uma comédia romântica? Por que não seria um romance? Ou melhor, se ela não é um romance, então o que ela é? Bem, o gênero comédia romântica é algo que eu realmente me questiono em Oregairu. Eu penso que o Atari colocou esse gênero para vender, é claro, mas também porque ele queria meio que mudar esse pensamento que as pessoas têm sobre comédia romântica, dizendo que tipo, não, é só lá assistir e esperar e ficar com alguém. Ele realmente queria, o Atari, fazer personagens profundos com que as pessoas se identifiquem. Não a gente olhar e escolher uma garota que combine com o nosso fetiche, que é basicamente isso que acontece nas comédias românticas de harém. Não, ele queria que a gente se identificasse com as pessoas ali e que a gente começasse a torcer para eles, começasse a vivenciar aquilo e comparar com a nossa própria vida, porque existe muito isso em Oregairu. A gente se sentiu um pouco representado na obra, porque muitas das coisas que os personagens passaram, nós também passamos. E é por isso que ela é tão realista. Mas essa é a ideia. Se não é romance, é o quê? Bem, a obra sempre foi sobre amadurecimento. É algo que a gente percebe lá no começo até de Oregairu, que é difícil de pegar pelo anime, mas na Light Novel dá pra pegar um pouco melhor, que a Hiratsuka diz ao Hatman que ela tá colocando ele naquele clube pra consertar a personalidade dele. E a gente pensa, tá, o que a Yukino tá ali? Pra auxiliar o Hatman? Não. A Yukino tá ali também porque ela também é outra pessoa problemática igual a ele. Porque os dois não sabem lidar com a sociedade. Os dois antagonizam a sociedade. Os dois são antissociais, não sabem lidar com as pessoas. Enquanto o Hatman simplesmente não fala com ninguém e age de maneira escrota, a Yukino lida com as pessoas de maneira arrogante. O Hatman, ele tem razão para ser assim e a gente consegue até compreender os pensamentos dele e até concorda com ele. Só que o modo que ele faz as coisas e o modo que ele trata as pessoas, às vezes é um pouco exagerado. E às vezes ele só quer ficar isolado de todo mundo. Ele não quer se envolver em sociedade. Já a Yukino, a gente também entende o jeito dela e a gente compreende por que ela faz essas coisas. Porque ela é tão sincera e a gente concorda com o jeito dela. Só que o modo que ela fala a sinceridade na cara das pessoas é exagerado. Porque ela não precisa ser arrogante o tempo todo. Sempre que ela fala algo na cara de alguém, é com arrogância. E é por isso que ela não consegue lidar com ninguém. E é por isso que ela é tão isolada, por exemplo, quanto o Hatman. E é por isso que a Hiratsuka colocou os dois no mesmo local.
porque ambos são muito parecidos. Apesar, é claro, dos dois não conseguirem se lidar muito bem, apesar da grande sintonia que eles têm um com os outros, por conta da personalidade deles serem um pouco parecidas, eles conseguem se suportar. Porque a Yukino é super arrogante, mas é sincera. E o Hatchima gosta da sinceridade, porque ele é afastado de todo mundo por conta que ele acha que todo mundo é falso. Então, quando ele conhece alguém tão sincera quanto a Yukino, apesar dela ser muito arrogante, ele admira essa sinceridade nela. E apesar da Yukino não gostar do jeito pessimista e de autodepreciação do Hatchima, ela gosta do jeito que ele é autoconsciente e do jeito com que ele consegue analisar as coisas. Então, os dois têm uma sintonia muito forte, porque os dois não gostam de algo neles, mas ao mesmo tempo eles também gostam de outras coisas que eles têm. Ou seja, eles se suportam, eles se aceitam. Algo que eles não fazem com as outras pessoas, porque o Hatchima não aceita o jeito que as outras pessoas são. Da mesma forma que a Yukino também não. Então, naquele local, eles encontraram algo único para eles. Eles encontraram algo talvez um pouco próximo do genuíno. E por conta dessa sintonia que os dois têm em comum, que a Hiratsuka colocou eles naquele local. Porque como eles vão se suportar, eles conseguem interagir, e conforme eles vão interagindo, eles vão descobrir o que relações humanas são. E conforme isso vai evoluindo, eles vão aprender o que é amadurecer. E eles vão amadurecer com o tempo, que é o que a gente acompanha na obra inteira. Porque o Hatchima começa como alguém que odeia a juventude, que fala muito mal da sociedade, que vive separado de todo mundo. E na segunda temporada, a gente já vê ele conversando melhor com as pessoas. A gente já vê ele se importando com as pessoas. E a gente vê aquele lado totalmente pessimista dele e que trata todo mundo mal, começando a se importar melhor com as pessoas e começando a trazer problemas, esse lado dele. E ele começa a tentar mudar isso para fazer melhor para as pessoas com quem ele está próximo. E na terceira temporada, a gente já viu um Hatchima completamente evoluído. Enquanto aquele Hatchima que falava mal da juventude, o Hatchima que a gente vê na terceira temporada é alguém que está tentando viver a juventude. Tentando tanto que ele acabou transformando aquilo que ele acreditava que ser o genuíno em algo superficial. Porque ele não queria perder aquilo. Porque ele não queria perder essa sensação da juventude. Ou seja, ele perdeu aquele foco que ele tinha antes. Que é algo bom porque ele está amadurecendo, mas é algo ruim porque está acabando com a melhor coisa que ele tem. Que é buscar o genuíno. Que é a relação que ele tem com as duas. E acontece toda essa coisa nesse episódio 11, ele conserta, mas isso é algo que eu falo no podcast. Mas a ideia desse episódio 11, além de ser a melhor cena de romance já feita na história, é também para representar o amadurecimento que tem os dois personagens. Ou melhor, a obra é sobre isso. A gente vê esse Hatchima de agora, falando sobre a juventude, pensando no melhor e no futuro dele com a Yukino. E a gente pensa, caraca, olha aquele Hatchima na primeira temporada que falava mal da juventude, que ficava antagonizando todo mundo, que ficava o tempo todo isolado, que não se portava com ninguém a não ser consigo mesmo. É uma tremenda de uma evolução. A própria conversa entre os dois é a maneira de ver que os dois amadureceram e estão reconhecendo seus erros, mas eles ainda não conseguem mudar o método deles, que é o Hatchima e o Yukino não sabem se expressar. Então nenhum deles fala eu te amo, porque eles não têm como falar isso. Mas eles vão da maneira mais lógica possível falar o que eles sentem um pro outro. E é algo muito bonito porque eles não sabem dizer um eu te amo, mas eles sabem pelo menos expressar de forma mais lógica a sensação de que tipo, eu quero viver junto de você. E a maneira como eles são realistas, porque não é, por exemplo, uma declaração tipo Toradora, que Toradora é o ápice do romance adolescente. Oregairo, eles são personagens que estão amadurecendo. E naquele momento, eles já são muito maduros. Então, eles se declaram pro outro já tendo em vista o futuro deles. O Hatchima já chega dizendo, eu sei que a nossa vida não vai ser algo perfeito. Provavelmente, a gente vai passar por muitos aspectos ruins, eu vou atrapalhar muito a sua vida e você vai atrapalhar muito a minha vida. Mas mesmo assim, eu quero estar ao seu lado, independente do quão ruim as coisas possam acontecer. Eu estou disposto a estragar a sua vida e entregar tudo que eu tenho para você. É uma forma tão bonita de se expressar, tão realista e combina tanto com aqueles personagens que não sabem dizer o que eles sentem de verdade. Eles ainda têm problemas. Eles ainda estão amadurecendo, porque amadurecer não é algo que tem fim. A vida toda nós amadurecemos, porque viver é amadurecer. Conforme eles vão continuar vivendo, eles vão ficar amadurecendo até o momento que eles forem morrer. Porque a vida toda nós estamos em estado de amadurecimento. Só que o ponto que o Hatchima e a Yukino chegaram naquele momento é de autoconsciência.
que eles percebem que a vida deles não vai ser algo perfeito, eles sabem que eles vão passar por muitos problemas e eles têm ciência disso. E mesmo assim, eles querem ter uma relação juntos. Isso mostra que eles estão muito amadurecidos a ponto de perceber o quão errado eles são, quantos erros eles têm, que eles têm muito caminho ainda para percorrer e que vai acontecer ainda muita coisa na vida deles. E mesmo assim, eles querem estar juntos. Eles querem ter esse amadurecimento juntos. Isso é um estado de aceitação perfeito. Isso é um estado de que eu sei que minha vida não vai ser a melhor possível, mas eu quero estar ao seu lado, vivendo dessa maneira. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a maior declaração de todos os tempos, a gente tem um simbolismo de amadurecimento tão incrível nessa cena. Ou melhor, nesse episódio inteiro, eu realmente recomendo a todos vocês assistirem o episódio de novo, depois desse vídeo, para poderem entender melhor isso, porque até mesmo eu assisti esse episódio com a ideia errada logo de primeira. Eu só estava feliz de ver tudo aquilo acontecendo. Só que assistindo pela segunda vez, eu peguei toda a ideia que era sobre o amadurecimento. Não é só sobre o romance, não é sobre uma declaração incrível. O tempo todo nesse episódio, o Hatman está mostrando uma evolução. O Hatman está mostrando o quão maduro ele está comparado ao que ele era antigamente. Ele faz toda uma desconstrução de o quão errado ele estava sobre toda a ideia da relação deles, que ele transformou tudo aquilo em só algo da juventude e acabou quebrando o genuíno, e agora ele quer fazer o contrário. Ele quer quebrar tudo aquilo superficial que ele construiu, doa a quem doer, para transformar em genuíno novamente. Eu sei que eu não posso fazer todas as pessoas felizes, mas mesmo assim eu quero encontrar o genuíno. E é isso que ele faz. Ele faz tudo o que é preciso para encontrar o genuíno, mesmo que ele tenha que continuar agindo da mesma maneira que ele age antigamente, que é bolando aquele plano todo de atrair a mãe da Yukino, a Yukino e a Haruno para esse baile fictício novamente. Que é algo que ele faz justamente para atrair a Yukino. Ou seja, o modo de agir dele continua o mesmo. Ele continua errado. E é justamente para mostrar isso. O Hatman e a Yukino continuam errados no final. Mas eles estão amadurecendo. Só que agora eles não querem amadurecer separados uns dos outros. Eles querem amadurecer juntos. Tá, Lucas, mas isso se reflete na Yukino e no Hatman, né? E os outros personagens? Afinal, você disse, o Oregairu é o ponto de vista do Hatman, mas tem outros personagens tão geniais quanto. Então o Atari não criou eles à toa. Qual o significado deles na obra? Eles têm amadurecimento também? Bem, o Hayama, ele teria quase que essa mesma ideia da Yui, de ele querer manter as coisas superficiais do jeito que estão, porque é melhor, só que ele é muito mais autoconsciente disso. Tanto que ele faz várias coisas que até às vezes é parecido com o modo de agir da Haruno. Porque ele tem a autoconsciência de que as coisas são superficiais, de que a relação que ele tem com as outras pessoas não é tão realista, não é genuína, mas ele quer manter aquilo porque não quer perder isso que ele tem, porque isso é importante para ele. E o legal disso é que ele ajuda a reforçar essa visão do amadurecimento do Hatman e também dessa mudança nele. Porque na segunda temporada, o Hatman critica o modo do Hayama. Ele odeia esse modo de agir, de querer manter as coisas superficiais, porque se importa. E isso acaba machucando outras pessoas dali dentro, porque o Hayama quer manter aquilo a todo custo. Mesmo que isso acabe machucando o Tobi, porque se o Tobi se declarar para a Ebina, a relação deles pode acabar. Então ele quer evitar que o Tobi se declare para a Ebina. Ou seja, ele quer manter a todo custo isso, algo que o Hatman odeia. E o Hatman critica isso, só que o que nós vemos nessa terceira temporada? O Hatman agindo da mesma maneira que o Hayama, porque ele tá com medo de perder essa relação que ele tem, então ele começa a forçar essa visão superficial dele, que ele criou da relação deles, nas duas, o que faz com que tudo desmorone. Claro que o personagem não tá ali só para representar uma ideia. O personagem tem seu aprofundamento e tem suas motivações para agir. Tanto que tem aquela cena do Hatman com ele, no episódio 8, que o Hayama chega lá tentando dar um aviso pro Hatman, para ele se ligar na relação deles. E ele não faz aquilo à toa. No próprio episódio, ou melhor, na própria cena, ele conta que, não, se ele tivesse feito diferente no passado, isso não teria acontecido. E quem ainda não entendeu esse negócio do passado, é que ele estudou com a Yukino na época do Fundamental e viu ela sofrendo bullying, só que não fez nada. Se ele tivesse feito algo na época, talvez a Yukino não fosse tão fechada quanto ela é hoje. Então talvez eles não estariam com esses problemas. Então talvez até a Haruno não seria tão distante quanto ela é da irmã dela. Então o Hayama se sente muito culpado por tudo o que aconteceu. Ele tem suas motivações para estar agindo, assim como todos os outros personagens. Todo mundo ali
têm seu papel na história. Todos eles estão vivendo. A história não gira só em torno do Hachiman. E é incrível porque o Hayama, tudo bem, ele é um dos personagens mais presentes na obra, junto com a Hiratsuka e com a Haruno. Só que a gente também tem personagens como a Ebina e a Yumiko que são muito secundários, só que eles estão presentes na obra, como a cena também no episódio 8 do Hachiman com a Ebina. A Ebina chega pra ele e fala: "Ah, mas você não acha que seu jeito de agir é meio errado?" É tipo, todo mundo ali tem sua opinião sobre as coisas que estão acontecendo. Todo mundo meio que tem seu questionamento. Só que é claro, eles não vão falar isso pro Hachiman. Só que as pessoas um pouco mais próximas vão lá e dizem. Como é o caso da Ebina, que ela teve aquela coisa com ele lá na segunda temporada. O Hayama, que fez isso por conta da culpa que ele tem. E ele quer meio que compensar essas coisas. E a Haruno, que é a que tem mais vontade de fazer algo ali. Porque isso já é algo que nós vimos no episódio 10, que explica muito bem. Eu não vou explicar aqui de novo, porque é gigantesca a explicação dessa parte. E eu tenho o podcast 12 lá que está explicando tudo, então só deem uma olhada. Mas basicamente, todos ali têm sua motivação. E é mesmo, ainda tem a Yumiko, que ela era só uma pessoa chata na primeira temporada. Na segunda, a gente já vê uma evolução dela se preocupando um pouco mais com as pessoas, dela sendo uma pessoa um pouco melhor. E nessa terceira temporada, nós temos a cena dela no episódio 9, chegando pro Hachiman e dando um aviso a ele, para ele começar a levar a Yui a sério. Porque todo mundo percebe que é estranho o Hachiman começar a se aproximar muito da Yui, sendo que antes ele estava quase se declarando para Yukino. Então, parece muito que ele está usando a Yui para esquecer da Yukino. Ou seja, ele só tá usando a Yui, ele não tá levando ela a sério. Então chega a Yumiko e fala: "Leve a sério a minha amiga." Quase todo mundo não se importa porque é a Yumiko. Só que até a Yumiko tem evolução na obra. Se a obra fosse só uma comédia romântica qualquer, para que eles dariam tempo para personagens como Hayama, como Yumiko? Ah, a Haruna eles dão tempo porque ela é a vilã. Não, ela não é a vilã. Ela tem motivo para estar ali. Muitos personagens ali não precisariam de tempo de tela se fosse só uma comédia romântica qualquer. Só que o Atari, ele quer dar relevância a todo mundo. Pois todos são adolescentes, todos têm sua própria vida ali, todos têm sua própria personalidade, seu pensamento, suas ideias, suas motivações, e todos estão vivendo e todos estão tendo seu tempo de amadurecer. E o Miko, Ebina e Hayato estão indo aos poucos. E os que estão amadurecendo agora são a Yukino e o Hachiman. Enquanto, é claro, Haruno e Hiratsuka tentam guiar os dois para o melhor caminho possível. E a Yui está meio que no começo do seu crescimento agora, do seu amadurecimento. Mas eu acho que é basicamente isso sobre amadurecimento por enquanto. Com certeza, há mais coisa que eu possa falar sobre, só que esse era para ser um vídeo curtinho, né? Então, se eu for falar muito mais sobre, esse vídeo vai ficar enorme. Além de que amadurecimento é o ponto principal de Oregairu, mas ele não é o único. Tem muitos outros que eu posso citar em outros vídeos. Mas por agora, vamos só encerrar essa parte do amadurecimento e vamos começar a falar dos pontos de vista de quem está assistindo o anime. Indo direto ao ponto para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já está, basicamente a pessoa que está criticando o Oregairu, falando que ele está muito lento, está muito enrolado, ela nem passou por esse amadurecimento que o Hachiman está tendo. Ou melhor, ela nem chegou ainda nessa fase. Por quê? Ela nem passou pela primeira etapa, que é sair do seu mundinho. Basicamente, ele está preso ainda nessa etapa do Tobi, o Miko e Ebina, esse tipo de coisa. Ou melhor, Ebina não, porque Ebina é autoconsciente. Mas essa ideia de que você só está querendo viver o superficial. Você só quer se divertir, só quer sair com os amigos, você só quer chegar, sentar, olhar sua comédia romântica genérica, ver os personagens caindo um em cima do outro, ver aqueles eti com calcinha, ver um monte de coisa divertida e boba e só rir. Vocês não querem parar e se questionarem. Vocês não querem olhar e pensar: caraca, talvez possa significar tal coisa. Não. Vocês querem algo na sua cara, que seja divertido e que vocês sintam na hora. Vocês pensam que o mundo gira em torno de vocês, que vocês estão sempre certos. E se tem algo que eu adoro falar, que eu sei que é exagero, é que a maior ignorância da humanidade é achar que está sempre certo. E esse é o maior sinal de imaturidade que tem. Para mim, o começo da maturidade é quando a gente começa a se questionar. Mas é claro, não só questionar os outros e as coisas ao nosso redor, mas também questionar a si próprio. Será que eu estou certo? Será que o que eu acredito é o correto? Isso, para mim, é o começo do amadurecimento. Mas a pessoa que está olhando o Oregairu só como uma comédia romântica,
ela não passou por nada disso. Ela ainda está presa na primeira fase, que é achar que tudo funciona da maneira que ela quer e ter relações superficiais por aí, não se importar com nada. Uma pessoa como essa nunca que vai entender o Oregairo. Claro que eu não estou falando isso como se fosse algo ruim. Ou melhor, é um pouco ruim, é claro, mas não estou falando isso como se ela estivesse completamente errada, porque isso é algo que todos nós passamos. A diferença é que nós que estamos assistindo o Oregairo e entendemos, nós já temos essa maturidade para compreender a obra, e eles não têm e acabam falando merda. Porque tem a pessoa que gosta de Sword Art Online, mas tá lá de boa com ela, e tem a pessoa que assiste Sword Art Online e fala criticamente que é o melhor anime já feito. Então, tem certas diferenças. A pessoa chegar e falar que o Oregairo é chato e enrolado, sendo que ele não compreende a obra porque o ponto de vista dele é completamente maturo, eu acho sacanagem. Mas eu não tô aqui para julgar essa pessoa. Eu tô aqui para falar que o Oregairo não é para ela. Algum dia ela vai ver o Oregairo e ela vai entender, porque todos nós vamos amadurecer algum dia. A diferença é o quanto cada um vai amadurecer. E o que é igual em todos nós é que todos nós vamos nos arrepender de algo. Não importa quanto tempo leve para a gente amadurecer, seja cedo ou seja tarde, sempre vai haver algum arrependimento sobre o que a gente poderia ter feito se a gente fosse mais maduro naquela época. Eu próprio sou cheio desses arrependimentos, porque eu acho que vou amadurecer lá no terceiro ano do ensino médio. Só que o primeiro e segundo ano do ensino médio, eu estava na segunda ou terceira fase do amadurecimento, que é aquele momento que você percebe que tudo ao seu redor não é do jeito que você imaginava, e você tem aquela quebra de mundo, que é essa fase que o Hatman estava passando lá na primeira temporada. Então eu passei o primeiro e o segundo ano do ensino médio acabando tratando um pouco as pessoas maus. Eu acabei ignorando muitas pessoas que eram próximas a mim. Eu acabei me afastando de muita gente. Por sorte eu tive 2 amigos que continuaram do meu lado, mas é algo que eu me arrependo um pouco de não ter me questionado antes e ter duvidado de muitas pessoas por eu estar passando por uma fase um pouco ruim. Mas essa é só uma ideia que eu quero dar a vocês. Inclusive, já que esse vídeo está um pouco mais pessoal, já que estou citando até coisas como amadurecimento e um pouco sobre a minha vida, comentem aí, é claro, se vocês se sentirem à vontade sobre isso, alguma coisa que aconteceu na vida de vocês, que vocês se arrependem, que vocês queriam ter sido mais maduros. Claro, não precisam comentar algo muito específico, não precisam falar nome de pessoas ou algum local, não, sabe? Comentem por alto. Eu próprio, algum dia eu quero parar e falar sobre o quanto Oregairo mudou minha vida, o quanto a ideia do amadurecimento dele se reflete em mim. E eu quero falar bastante sobre a minha vida. Claro, não vou falar coisas específicas porque eu gosto de manter a descrição porque meio que torna as coisas um pouco mais interessantes. Vocês não sabem quem eu sou, vocês sabem o meu nome e sabem as experiências de vida, mas vocês não precisam de um rosto meu para saberem que eu sou alguém. Eu gosto bastante dessa ideia, então eu prefiro manter desse jeito por enquanto. Mas bem, voltando ao assunto principal, é basicamente isso, toda essa coisa da primeira fase, que você tem que sair do seu mundinho, aí você tem que ter essa quebra para ver que as coisas não ocorrem da maneira que você quer, e durante essa quebra você começa a antagonizar o mundo, e começa a ver todos como errados. E aí você precisa passar pela fase de questionamento, onde você começa a questionar todos e a si próprio, para aí começar a melhorar. Que no Hatman, isso se reflete como... Antes da primeira temporada, que é antes do acidente, o Hatman era essa pessoa que tentava se turmar com todo mundo, que seria a primeira fase onde você está vivendo o seu mundinho. Só que não dava certo, então ele já estava meio que tendo essa construção da personalidade solitária dele. Que isso é interessante, porque nem todo mundo precisa passar por essa primeira fase. Às vezes ocorre de maneira diferente. Às vezes, desde o começo, você já é deixado de lado pela sociedade. E você às vezes não tenta se enturmar. Só que é meio que a minoria que faz isso. Geralmente a maioria faz igual a Yui, que muda a si próprio para poder se enturmar. Só que o Hatman foi a parte da minoria que continuou sendo ele mesmo e não tentou mudar. Só que aí o Hatman tentou ser alguém melhor no ensino médio, só que antes do ensino médio começar, ele sofreu aquele acidente e ele acabou nem tentando isso, o que fez ele desistir logo de cara e entrar nessa fase de eu odeio todo mundo, eu odeio a adolescência, eu odeio todos. Só que eu tenho certeza que se o Hatman entrasse no ensino médio, ele acabaria do mesmo jeito. Porque em algum momento ele ia ver que as pessoas não iam valer a pena, que todo mundo é superficial e ele só ia voltar a ser o solitário que ele sempre foi. Ou melhor, ele ia voltar a ser esse solitário que ele é na primeira temporada. Tá, mas por que você está afirmando tanto isso? Bem, é porque eu meio que sou a prova viva disso. Porque eu não quero falar tanto ainda da minha vida, mas no fundamental eu era alguém solitário. Então eu meio que passei todo o fundamental só no meu canto.
E eu observava as pessoas e percebia que tinha relacionamentos superficiais. Sim, eu desde cedo já sabia disso. Então, eu entrei com a mentalidade no ensino médio de querer ter algo genuíno. E não, na época eu não tinha assistido Oregairo ainda. Fui assistir lá pelo começo do ensino médio, não quando eu entrei ainda. Então, eu queria ter uma relação real com as pessoas. Só que acabou que uma pessoa que eu confiei era a pessoa mais superficial do mundo e eu meio que fui deixado de lado como se não existisse. E isso começou a piorar meu pensamento e eu comecei a questionar se o verdadeiro realmente existia. E chegou no momento que eu simplesmente falei: velho, eu não me importo. Todas as pessoas são falsas. Ninguém se importa com nada, ninguém se importa com ninguém. E aí eu comecei a antagonizar tudo e me afastei de todo mundo. Então, se o Hatman não tivesse sofrido o acidente e tentasse buscar a relação que ele tanto quer, ele não conseguiria e só voltaria a estaca zero. E talvez ele nem alcançasse o amadurecimento dele. Ou melhor, pensando de forma um pouco mais conclusiva agora, se não houvesse acidente, o Hatman só ia em algum momento ser a pessoa que ele é na primeira temporada. Então, ele ia se encontrar com a Hiratsuka de novo naquele momento, a Hiratsuka ia mandar ele pro clube de voluntários, e a Yukino estaria lá porque ela continuaria sendo aquela pessoa arrogante que ela é. Porque não foi o acidente com o Hatman que tornou ela assim. Diferente da Yui, porque a Yui só é próxima do Hatman por conta do acidente. Foi meio que isso que ligou os dois. Então, se não houvesse acidente, a única diferença é que não existiria Yui na história. Então, talvez o amadurecimento do Hatman e da Yukino acontecesse de forma mais rápida. É um pensamento bem interessante, inclusive. Mas eu acho que eu já perdi todo o foco que eu deveria ter agora sobre o assunto. E vou só encerrar o assunto, essa é a verdade. Eu espero que todos vocês que tenham assistido tenham entendido o que eu quis dizer com isso. Apesar de nesse final eu ter bagunçado tudo e só ter falado tudo que me veio à mente. Mas eu realmente espero que vocês tenham compreendido tudo. Ah, e não se preocupem, vai rolar o podcast 13 sobre o episódio 11. Não sei quando, porque esse podcast vai ser gigante. Eu não acho que eu vou cortar em duas partes, porque eu não acho que isso vai adiantar de nada. Então, se preparem porque vai ser um vídeo incrível. Mas bem, é isso. Vou parar de enrolar. Um grande abraço. Fiquem bem. E vejo você nos comentários. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!